lá, gente, esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos. Vamos seguindo o nosso caminho aqui no livro de Mateus. Dessa vez nós vamos tratar sobre o capítulo 3 e 4 de Mateus. O capítulo 3 vai falar da missão de João Batista, né? E João Batista, ele é o cumprimento de Isaías capítulo 40, verso 3, né? João Batista, que é o precursor de Jesus. Veja só, Isaías, muitos anos antes, 400 anos antes, ele fez uma profecia que dizia que João Batista viria com essa missão de anunciar o Messias, né? Bem, então João, na verdade, ele é o último profeta do Antigo Testamento, né? Durante 400 anos não houve profeta. Lucas 16 diz isso, né? A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas vieram até a época de João Batista. Então, o capítulo 3 vai falar dessa anunciação, do batismo de Jesus, por isso que a gente se batiza enquanto adulto, né? Porque é como se você estivesse morrendo para o pecado e vivendo para Cristo. Então, é uma simbologia que os cristãos carregam para si. Mas o que eu queria enfatizar hoje, nesse nosso vídeo, é sobre como virar o jogo e derrotar o diabo. Eu acho que talvez é o maior desafio de todos nós que somos cristãos nessa luta do bem contra o mal, né? Então, a tentação de Jesus, que é um capítulo chave do Evangelho da Palavra de Deus, no livro de Mateus, nós vamos tratar um pouco disso, como virar o jogo contra a tentação e derrotar o diabo, né? Bom, logo depois do batismo, né, de Jesus, no capítulo 3, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. E olha que frase interessante, né? Um rei tem de provar que pode se governar antes de governar outras pessoas. Então Jesus precisava aprender a viver a tentação, controlar-se para poder ele governar, para ser o rei das outras pessoas, né? É como um patrão, é como um chefe de família. Não adianta você ensinar valores para os seus filhos, valores para os seus empregados, se você não os pratica, né? Então Jesus tinha que passar por isso também. Então, Satanás, na verdade, ele sempre quer que a gente pense que o Senhor nos esconde algo, né? A intenção de Satanás é o seguinte, essa frase talvez já tenha rondado a sua cabeça, né? Porque às vezes na minha cabeça também já tem rondado. Se Deus o amasse, cuidaria melhor de você. Então Satanás vem com essa frase ao nosso redor, né? E com Jesus não podia ser diferente. Então a primeira tentação de Jesus é que ele teve fome, né? Jesus teve fome. Então Satanás diz, se você é mesmo Deus, transforma essas pedras em pães, né? E como é que Jesus rebate essa primeira tentação, né? Jesus estava com fome, realmente. Mas Jesus também usou a palavra de Deus para controlar sua fome e vencer a tentação. Então ele diz, porque também escrito está, nem só de pão viverá o homem, né? A segunda tentação, Satanás desafia Jesus a provar a fidelidade de Deus. Então ele diz, ele cita Salmo 91, olha como Satanás é sagaz, né? Ele às vezes pode usar a própria palavra de Deus para colocar você contra Deus. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, né? Daqui abaixo. E Jesus repete Deuteronômio 6:16. Jesus rebate com a palavra também. Não ponha o Senhor Deus à prova. Então, mais uma vez, Jesus é vitorioso na tentação. E a terceira e última tentação, Satanás oferece uma forma fácil de Jesus se tornar rei, né? Ele leva ele para um cume de um monte, mostra a cidade e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ora, as escrituras dizem, Jesus rebate, as escrituras dizem, adorar somente o Senhor e servir somente a Ele. Depois disso, o que aconteceu? Satanás foi embora, vieram os anjos e cuidaram do Senhor Jesus, né? Porque ele tinha vencido a tentação. Então essa frase, um rei não pode governar o seu povo se ele primeiro não governar a si mesmo.
Então Jesus venceu a tentação, ele virou o jogo contra Satanás e ele usou duas coisas importantes que é a nossa lição para cá hoje nesse vídeo. Primeira coisa, ele controlou a sua mente, né? E a segunda coisa, ele rebateu com a palavra de Deus. Então, como virar o jogo? Controlar sua mente, porque senão ela lhe controla. E segundo, usar a palavra de Deus para rebater o diabo. E a palavra de Deus diz que o diabo fugirá de vós. Então, a palavra de Deus também se refere a Jesus como o último Adão, né? Primeiro Adão e o último Adão, Jesus. Por quê? Porque lá em Romanos vai dizer, nós vamos chegar até lá, mas vai dizer, por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e por ele a morte. Mas também, Deus é justo, né? Então, por um só homem também entrou a vida eterna, que é o Senhor Jesus, o nosso Salvador, né? Então, Jesus também é comparado como o último Adão. Veja só a diferença, né, na nossa humanidade e Jesus, como ele venceu. Adão, ele foi tentado no paraíso, onde tudo funcionava. Jesus foi tentado no deserto, né, com fome. Adão foi o rei da antiga criação. Jesus é o rei da nova criação, a nova criatura, né, que a gente chama em Cristo. Adão pecou e perdeu o domínio. Cristo obedeceu e venceu, né? Adão, derrotado, trouxe morte para a humanidade e Jesus venceu e trouxe vida para todos os que creem nele. Que Deus te abençoe, que a tentação de Jesus sirva de lição para a gente saber que ele se fez carne, habitou entre nós. Ele sabe quais são suas dores. Jesus sentiu fome, Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus padeceu. Então, quando Jesus diz que nós podemos vencer a tentação, quando Jesus diz que no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então ele pode falar, porque ele passou por aqui. Compartilhe esse vídeo, curte o nosso canal, se inscreve. Nós temos 130 inscritos, mas se você tem timidez, você pode pelo menos ganhar mais um inscrito aqui. Não que eu vá ganhar alguma coisa, eu não ganho nada com esse canal, mas você vai ajudar a divulgar a palavra de Deus para as pessoas, né? Para outras pessoas. Se cada um ganhar mais um inscrito, nós vamos ter 260 inscritos. Então me ajuda nessa campanha. Curte aí, compartilha, comenta, que isso ajuda o YouTube a saber que esse conteúdo é importante para a tua vida. Que Deus te abençoe. Próxima semana estaremos aqui compartilhando sobre o Sermão do Monte. Até lá!